Imagens de câmeras de segurança mostram a ação rápida do grupo que pichou a igreja do pátio do colégio na madrugada de terça-feira. Tudo aconteceu em 1 minuto e meio. Os vândalos chegam com uma espécie de extintor de incêndio carregado de tinta vermelha. No processo, eles empurram e sujam algumas pessoas em situação de rua que dormiam em frente ao prédio e saem rapidamente. O prefeito regional da Sé, Eduardo Odloak, afirma que os envolvidos podem ser presos e estão sujeitos a uma multa de R$10 mil. Se houver a prisão deles, né, por conta do ato de vandalismo, com a prisão, nós emitimos para eles uma multa, além do termo circunstanciário da prisão que é efetuada, eles ainda recebem uma multa de R$10 mil cada um pela ação praticada. Além do dano que eles teriam que reparar. Mas o dano nós vamos também ajudar a igreja e verificar o que nós podemos fazer junto ao DPH para que a gente possa restaurar isso o mais breve possível. Os vândalos pintaram a inscrição "Olhai por nós", nós com a letra I mesmo. A atual igreja do pátio do colégio foi inaugurada em 1979 e é mantida pela Companhia de Jesus, ordem religiosa da Igreja Católica. O local representa o marco inicial de fundação da cidade de São Paulo em 1554. Professor Vila, a limpeza ainda não começou, deve começar nos próximos dias e vai demorar porque a pichação pega praticamente os 2 andares e no segundo andar pega as janelas, os vidros, as molduras das janelas. Isso, um vandalismo puro. Tem uma multa também sobre a questão linguística mesmo, né? Que é nós. Isso é grave também. Isso e tá nós. Então, tem também essa multa de R$350 que vai ser encaminhado a cada um dos pichadores. Agora, deve ter sido no 4º centenário de São Paulo, 1954, que passou para a Companhia de Jesus esse edifício e tal. Evidentemente que não é, não estamos se referindo à igreja do pátio do colégio lá, desde a sua primeira edificação, muito precária no século XVI, né? Nada disso. Mas se vocês entrarem ali no museu, tem um museu, tem lá algumas referências às edificações anteriores. É legal, um lugar importante de visitar. Além disso, tem um café, eu tinha, faz algum tempo que eu não passo lá. Agora, é inaceitável. A grande questão é que São Paulo era uma cidade mais para o interior da América Portuguesa durante cerca de 200 anos. São Paulo era tão sem importância na história que a única vez que ela tem um mapa no começo do século XVII que tem uma referência a uma igrejinha e uma bandeirinha tal. É a única referência que tem em 2 séculos iconográfica sobre São Paulo, no século XVI, século XVII. Aí quando chega o século XVIII é que São Paulo começa a ter alguma importância, mas é irrelevante. A história da cidade é incrível. Até metade ali, até os anos 70 do século XIX, é um burgo de estudantes. O Castro Alves odiou de vir aqui, ficou um ano, 1868. Odiou, falou, era um lugar frio, não tinha ninguém, faltava mulher, era um horror, né? Então... Não tinha perdiz, porque ele estava caçando. Ele acaba no Brás, né? Se acidentando justamente no Brás. E depois morre em 1871, muito jovem, tal, produziu pra diabo. E então a coisa que chama atenção é a explosão da cidade no final do último quartel do século XIX. É uma coisa assustadora, que é o café. São Paulo, a cidade é produto do café, a província, depois estado, é produto do café. É uma coisa fantástica. A cidade de São Paulo, em 1900, 2/3 não falavam português. 2/3 da população não falava português. Eram imigrantes, espanhóis, italianos. Havia os portugueses, mas fundamentalmente italianos principalmente. Então é uma coisa assim incrível, o progresso rápido. E quando começa o século XX, durante muito tempo era chamado, vocês devem se lembrar, os mais velhos, a cidade que mais cresce no mundo, tá? E cresceu de forma absolutamente desordenada tal. E ali foi o nascimento. Claro que não era uma cidade. Era uma tapera, uma cabana colocada pelos jesuítas, e ali era o processo de conquista espiritual do Brasil, a evangelização. E essa explosão industrial é devida em grande parte aos ingleses que criaram a represa Billings e a queda d'água artificial, que eles mudaram o curso do Rio Pinheiros, não é verdade? Sim. Aquelas tubulações que vão lá para baixo. Sim. E foi possível construir a maior cidade industrial da América, onde não há cachoeira. É impressionante. Agora, só eu queria destacar, professor, que a polícia tem um monte de testemunha que estava lá, são moradores de rua, que estavam ali no local e que podem ser chamados para reconhecimento. Claro.